que é isso, né? Pragmática pastoral é uma forma de a gente trabalhar alguns aspectos éticos do pastoreio ou do pastorado, como nós entendemos. Então, quando a gente fala a respeito de pragmática, a gente precisa entender que a pragmática em si, a gente começa por definições. Eu sempre gosto dessa ideia de definição, porque a gente precisa começar estabelecendo algumas bases para a gente ter a nossa noção do que é pragmática. Vamos orar? Vamos? Sirion, por favor, ore por nós. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, e queremos aprender mais e mais de Ti. Obrigado, Senhor. E possamos ser úteis de uma obra, e possamos usar Nosso o tempo de Jesus aqui, no Teu céu, e a tua geração para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece o Sirion, né? Já está aqui durante a semana? Já? Não, chegou hoje? É mesmo? Então tá bom. Então, foi meu aluno no passado, foi embora. A hora que a gente ia começar a exegese, ele foi embora. Agora ele voltou. Mas chegou a fazer, né? A metodologia você fez comigo. Então, voltando aqui, vamos lá. Vamos ter uma definição aqui de pragmática pastoral. É o estudo criterioso e sistemático das teologias. Pessoal, na realidade a pragmática ela já vai para a prática pastoral, mas eu quero entrar em alguns aspectos. Nós vamos ver, por exemplo, a pragmática pastoral na questão da música, pragmática pastoral com relação ao aconselhamento, a pragmática pastoral com relação ao culto em si. Será que, por exemplo, no culto eu posso dar pirueta e fazer o que eu quero? Então, tudo isso tem a ver com pragmática. Então, nós vamos lidar com algumas situações, como a gente já fez na aula passada, mas eu quero que vocês entendam que a pragmática pastoral é o estudo criterioso e sistemático das teologias, conceitos e práticas cristãs à luz das Escrituras. Então, você pode até dizer que o negócio dá certo na sua igreja, mas eu sempre vou perguntar onde está isso na Bíblia. Outro dia, a minha própria esposa ela falou assim: mas espera um pouquinho, será que a gente não pode, dentro da nossa maneira de ser como igreja, fazer coisas novas na igreja? É uma pergunta legítima, uma pergunta assim: por que tem que fazer tudo que é bíblico? Veja bem, aí nós vamos ter um problema de definição, de revelação. Vamos imaginar que alguém na tua igreja tem uma revelação, isso acontece, que Deus falou para ele para fazer determinadas coisas num culto. Outro dia uma pessoa chegou assim para mim e falou assim: Deus me revelou para eu vir aqui fazer isso. Aí eu disse assim para ele, falei assim: olha, se Deus revelou para você, ele deveria ter revelado para mim também, porque quando nós dois estamos juntos, aí já é um negócio, mas ele não falou nada comigo. E aí? Então, como quem manda aqui sou eu e eu respondo judicialmente pela igreja, você não vai fazer o que você foi revelado. E ele ficou bravo comigo, mas eu fiquei sabendo que era um biruta que estava tendo uns surtos. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque se nós não nos firmarmos na Bíblia, a gente começa a inventar um monte de coisas da igreja que dá certo. Esse é o problema do pragmatismo, depois a gente vai ver. Então, redefinindo o papel ético do pastor e da pastora, por favor, eu entendo que existem pastoras, tá bom? Obrigada. Eu não tenho preconceito quanto a isso. Tá? Isso. E as práticas das igrejas, membros em sua ética, como sal da terra e luz do mundo. Então isso aqui é uma definição minha, você pode até criticar, mas tudo isso a gente viu antes. Então tem alguns aqui que não estavam, nós estamos redefinindo o que a gente já falou. Pragmática. As origens, e é onde eu parei mais ou menos aqui. O que é pragmática? Tá? Pessoal, na Bíblia tem essa palavra
e é uma palavra com o título de um livro. Vamos ver se alguém descobre qual é. Ele vai começar. Levítico. Vamos lá. Chuta aí, Antigo Testamento Novo. Eu vou dar essa dica. É no Novo Testamento. Atos, sei lá, tá vendo? O quartanista bacharel. O livro de Atos é chamado de praxis. Praxis. Que é o quê? Vem a raiz da palavra prática. Então, quais são? Até um pastor uma vez falou assim: a gente chama o livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele deveria dizer, porque quem fez tudo aquilo foi o Espírito Santo. Então deveria ser Atos do Espírito Santo. Mas não vamos brigar com a Bíblia, deixa aí, ficou assim. Mas a palavra praxis significa a nossa vida prática. Então o que é pragmática? Pragmática é a prática de exercer o pastoreio na igreja. Pastoral. Tem a pragmática econômica, a pragmática do presidente da república. Todo mundo tem pragmática. Você está vivendo numa pragmática da sua vida. Todos nós somos assim. E não há problema quanto a isso. A grande questão é quais os critérios que você usa para a sua prática ou para a sua pragmática. E quais são as bases que você tem. Então, a resposta do que é pragmática é uma filosofia de trabalho com o que é prático, o que dá certo e o que dá resultados. O meu problema com essa definição não está depois desta vírgula. Porque nem sempre o que dá certo é bom. Nem sempre o que dá resultados é bom. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você acredita que todo o povo evangélico que estão nas igrejas são de fato cristãos? Claro que não. Tem muita gente enganada. Então, para encher igreja, é muito fácil você fazer determinadas coisas. Agora, o difícil é você começar a pregar a verdade e começar a confrontar essas pessoas com a verdade, as pessoas vão embora. Então, eu não fico muito iludido com o atual movimento evangélico. Por quê? Porque se nós somos quantos por cento no Brasil? Quanto? 27 milhões? Sim, mas vamos na fatia em porcentagem. Não chega a isso. Os 25% mais ou menos já são evangélicos considerados. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o IBGE, e quem falou isso não fui eu, foi o Augusto Nicodemos. E ele constatou que 25% chamado evangélico está Testemunho de Jeová, espírita e católico. Então, tirando essa turminha aí, os evangélicos já são menos. Agora eu pergunto para vocês, qual a diferença que está fazendo de 25% ser cristão no Brasil? Nada. E isso significa que os verdadeiros cristãos são bem menos. Ou eu estou errado na minha conta? Percebeu? Então, quando nós estamos falando numa filosofia de trabalho do que é prático, estou com vocês. Mas o que dá certo e o que dá resultados, depende. Se for do Espírito de Deus, é bom. Se não for do Espírito de Deus, é paganismo misturado na igreja. E aí vale tudo. Eu estava lembrando antes de sair de casa, eu não estou preocupado com o que está gravando aqui, depois a gente edita esse negócio, não tem problema. Você se lembra daquela música do Tim Maia? Vale tudo, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, nem isso está valendo mais. Lembra da música? Isso, do vale tudo. Hoje, vale tudo na igreja. Inclusive, vale você botar o pastor
vestido de Deus e o outro vestido de diabo, os dois lutaram no ringue para ver como é que fica o culto. Nos Estados Unidos tem igreja que está fazendo isso. Eles criaram um ringue de MMA. Acho que é MMA, não sei qual é o nome desse negócio. Eu não assisto, viu, pessoal? Eu particularmente não gosto de luta. Eu acho que esse tipo de ensino de lutas aí, seja na televisão, isso aí, ó, você pode perceber que todas as coisas que a Rede Globo entra, e não somente a Rede Globo, Record, as outras também estão indo no mesmo caminho, é coisa que dá dinheiro. Então, quando eles estão fazendo festival de promessas para o mundo cristão, vocês não pensem que eles estão se convertendo, eles estão atrás de dinheiro. O mundo gospel hoje rende muito dinheiro. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. A prática boa e prática má. Ou tudo que é prático é bom. Esse é o ponto. A gente precisa fazer essa pergunta aqui, porque muitas pessoas às vezes falam assim: ah, pastor, imagine, não tem problema esse negócio não. A nossa maneira de fazer aqui, ela é boa. Então nós precisamos examinar se é boa ou não. Então, quem começou a pragmática? Quem começou aquilo que é prático? Então eu disse aqui a semana passada que foi a Trindade. A Trindade é pragmática quando pensamos que tudo que o Senhor criou, na prática, é bom. Então vamos ver isso aqui, que aqui vai entrar a nossa discussão. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Quando você lê um texto como esse, vamos começar a pensar exegeticamente. O autor está tentando nos mostrar que não é que Deus, depois de criar, que ele viu que é bom. O que o autor está tentando nos mostrar é que tudo que Deus fez, ele examinou, ele percebeu que o resultado do que ele fez era muito bom. E por causa disso ele criou, porque seria bem coerente Deus criar e depois ver que era bom. Não tem cabimento. Então, quando a gente olha aqui, é uma linguagem humana tentando descrever que Deus disse que tudo era bom. Até o apóstolo Paulo, usando lá em 1 Timóteo, ele diz: tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é rejeitado. Por quê? Porque dentro da criação o pecado entrou. Nós começamos a ter problemas de comer determinadas coisas. Às vezes até as pessoas falam assim: por que Deus falou para não comer carne com sangue e todo aquele negócio? Pessoal, é muito simples. Se você pensar num povo que está no deserto, que não tem médico, não tem INSS ou SUS, não tem pronto atendimento, Deus tinha que prescrever determinadas coisas para eles comerem. Isso é teologia do Antigo Testamento, para que eles não contaminassem os outros. Aliás, até as grelhas que eles sacrificavam e matavam determinados animais tinham que ser muito bem esterilizadas no fogo. Eles não tinham produto de veja para limpar, nem uma série de coisas que nós temos hoje. Então, o problema não estava simplesmente no sangue. Eu quero até fazer parar um pouquinho aqui. Vocês se lembram daquele texto? E esse texto é bem confuso no nosso meio ainda hoje. Por exemplo, quando fala a respeito de não comer nada com sangue. Por quê? Daí ele diz lá no texto de Levíticos que no sangue está a vida. Aí vem os testemunhos de Jeová: não pode doar sangue, porque senão eu estou doando a minha alma, estou doando a minha vida. Bobagem pura. Não é isso. Porque que quando Jesus deu o sangue pela Mércia, vou usar a Mércia, né? Quando Jesus deu o sangue dele pela Mércia, o que ele deu? Ele doou sangue para a Mércia? Mércia, agora a gotinha do meu sangue vai salvar você. É isso? Ou ele estava dando a sua vida? Dar o sangue é dar a
Então, quando você for comer um animal, não é para comer com sangue, não é para comer quando ele está vivo ainda. Espere ele morrer. Todos os animais fazem isso. Você pode ver que parece que o leão, antes de comer a zebra, ele mata a zebra. Depois ele come. Não há problema. E o sangue está ali. Qual é o problema? O problema é que não se come um animal vivo. Isso é cruel. Isso não se faz. Para o judeu isso é abominação. Então você tinha que fazer o quê? Primeiro você mata o animal. Aí vem a Congregação Cristã do Brasil e diz que tem que ficar pingando sangue, escorrer tudo, depois você comer. Besteira, gente. Isso é falta de entendimento da Bíblia. E às vezes algumas pessoas até mesmo falam assim: pastor, eu posso comer galinha cabidela? Já ouviram falar disso? Todo mundo sabe o que é isso? É a galinha cozida no próprio sangue. E tem gente que faz na panela de pressão. Eu particularmente não gosto, porque eu acho assim, eu também não gosto de chouriço, mas pessoal, não entra na questão do sangue na Bíblia. O chouriço é feito de sangue. Você pega o sangue, você coloca dentro de o sangue do boi ou do porco, você coloca, eles misturam com algumas coisas também, tá? Com alguns temperos assim, e ele coloca dentro de uma bolsa, amarra aqui e deixa secar. O negócio fica, o sangue endurece, tá? Aquela água sai e depois você corta feito linguiça e come. Isso. Mas o que eu estou dizendo aqui, ó, atenção, vou voltar aqui. O que eu estou dizendo para você é que muitas das vezes as pessoas leem a Bíblia como se fosse assim: eu não vou examinar nada da cultura, eu vou interpretar aqui, e por causa daqui eu interpreto a Bíblia errado. Sempre, pessoal, a exegese, você tem que ir lá na cultura, entender lá e depois trazer para cá. Não o contrário. Você pega o texto aqui que foi escrito naquela cultura e você interpreta na sua cultura, você pode interpretar o texto errado. Foi o que eles fizeram, que a maioria das pessoas às vezes faz, né? Vocês sabem que, principalmente no Velho Testamento, tem um monte de interpretação errada. Mas voltando aqui, quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia nos diz que ele ficou satisfeito. Ele não falou assim: está faltando isso. Não, ele criou tudo perfeitamente. Então vejam bem, isso é importante para a questão prática. Deus só fez porque era bom. Ele não estava tentando alguma coisa, ele estava fazendo porque era bom. Eu quero perguntar para vocês: o que é bom? O que é? Qual é o conceito de o que é bom para vocês? Vamos lá. O que é bom? Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você aqui. Quando os mais pobres, olha só, quando os mais pobres aumentaram o salário e o seu não, isso é bom para você? Por que não? Você já tem o suficiente, agora os mais pobres não têm, e eles aumentaram o salário deles. Isso não é bom? Você está vendo o conceito de bom? O conceito de bom sempre parte de um egoísmo ou egocentrismo pecador. Eu preciso entender que quando Deus fez o que era bom, Ele não fez o que era bom só para Ele, Ele fez o que era bom para todo mundo. Então, se o outro está indo bem, está com aquilo que é bom, eu preciso aprender a me alegrar, porque uma hora eu também já fui beneficiado com alguma coisa do que é bom. Você está percebendo o que eu estou falando para você sobre o conceito de bom? Muitas pessoas falam assim: eu sou pragmático naquilo que é bom para mim. Você está percebendo? Eu gosto das coisas que são boas para mim. É por isso que no nosso mundo nós somos cada vez mais egocêntricos ou egoístas.
Porque a gente sempre vai trabalhar em cima do que é bom para mim e não para o meu próximo. E a Bíblia diz para a gente amar a Deus e amar ao próximo igual a nós mesmos. Eu quero o que é bom para ele e o que é bom para mim. E o que é bom para mim tem que também ser bom para o meu próximo. Esse é o conceito cristão, pelo menos de uma ética mais equilibrada, uma ética mais justa. Mas o que acontece no Brasil? Olha só, você pode até xingar o presidente por causa de uma série de coisas de Bolsa Família, mas você já parou para pensar que muitas pessoas precisam desse dinheiro? Claro que outras roubam, porque tem um monte de gente que faz coisa errada aí e que pega esse dinheiro. Mas esse dinheiro não é porque tem gente que faz coisa errada que os outros não vão ser beneficiados. Pessoal, você já foi lá para o Nordeste? Você já foi lá no fundo de Minas, ou ali na divisa com a Bahia, naquela região central do Brasil, e você já viu a pobreza deles? Eu estive numa casa no norte de Minas como missionário, e eu cheguei numa casa que a mulher tinha uma lata de feijão só, e ela com uma colher toda suja, que ela pegava assim e dava para os 5 filhos dela um pouquinho de feijão por dia. E aí não podia dar mais, então era uma lata, mais ou menos assim, quase que para 2, 3 dias. Aquilo enchia de mosca, um monte de coisa. Quando nós fomos lá para pregar o Evangelho, chegou a chorar de ver a tristeza daquelas pessoas. Ali em Fruta de Leite. E Fruta de Leite fica entre Montes Claros e Salinas. Montes Claros fica aqui, Fruta de Leite um pouquinho depois, e lá em cima Salinas, que é quase a divisa da Bahia. Agora, eu cheguei numa fazenda lá em Salinas, de um presbítero da igreja, que ele tinha plantação de abacaxi. E ele levou a gente para falar assim: olha, pastor, eu tento ajudar todo mundo aqui, mas a pobreza aqui é muito grande, e nós temos essa plantação de abacaxi, vem aqui para o senhor conhecer. Eu vi assim terras e mais terras de plantação de abacaxi. Ele exportava abacaxi para o mundo inteiro dali de Salinas. Mas você vindo para baixo de Salinas, a tristeza, gente. A gente chegou a ver pessoas que estavam assim desnutridas, que não comiam arroz há mais de 1 ano. Você fala assim: pô, a gente joga comida fora aqui. Então veja bem, o que é bom? Bom é só para mim, ou bom é aquilo que é bom para os outros e também para mim? Eu acho que nós, como cristãos, eu nunca posso, e me permitam dizer isso e exortá-los também, que quando vocês tirarem comida, lembrem-se que o pão nosso de cada dia você tem, mas o pão não é só seu, é pão nosso, é para um monte de gente que não tem também. Senhor, eu quero o pão nosso de cada dia. Eu gostaria que todo mundo no Brasil sentasse à mesa e pudesse comer a refeição que eu e você comemos. Mas infelizmente não temos isso. Por que não temos isso? Porque tem um monte de gente fazendo coisa errada, o bom é só para ele. Por que o cara rouba? Já parou para pensar por que uma pessoa rouba? Por que a pessoa desvia a verba e faz coisas erradas até mesmo dentro de igreja? Porque ele não está pensando nas pessoas, ele só está pensando no que é bom para ele. E isso é a síndrome do mal. Aliás, Paulo diz isso, né? O amor ao dinheiro. Quando a gente fala assim, pensa assim: eu estou adorando a nota de 20 reais do dólar, né? Eu me ajoelho diante dela. Não é isso. Paulo estava dizendo o seguinte, que o amor à ganância, as coisas que você só lucra. Você quer ver como o negócio vai longe? Quando você vai à igreja, você vai para dar ou para receber? Deveria ser, mas a maioria faz isso. Olha lá, olha o sistema como é capitalista. Eu vou buscar a benção, eu vou ganhar a benção. Espera um pouquinho, você deveria de ir ao culto para dar ao Senhor o melhor que você tem. E eu não estou falando de dinheiro, gente. O dízimo, a Bíblia só pede o dízimo seu. Se você quiser dar além disso, é com você.
Mas tem gente que não dá nem o dízimo e nem a vida para a obra de Deus. Ou estou errado? Você está entendendo o que é conceito de bom? E aí eu entro no conceito capitalista. Pessoal, eu creio que ainda é o melhor modelo, mas o capitalismo que nós vivemos é um capitalismo selvagem. Por quê? Porque ele não está nem aí com os pobres. Eu só estou aí com a minha casa. Se a minha casa está bem, o resto que se lixe. A maioria pensa assim. Por que eu vou estar preocupado com os outros? Eu estava até pensando aqui, o que a gente pode fazer, por exemplo, como cristãos, numa sociedade onde a gente está vendo roubo de casas. Há 2 semanas atrás, eu estava na igreja ajudando o irmão a colocar os cabos, tudo, e som, tudo na igreja. E nós recebemos uma ligação que na casa do presbítero entraram 5 homens, todos de cara assim, com metralhadora, com automático. Estava o presbítero, as netas, a esposa e mais umas 2 pessoas. Eles trancaram todo mundo e limparam a casa. Aí eu fui no dia seguinte fazer uma visita para uma senhora da igreja, que ela mora bem na frente da igreja, a igreja aqui, ela mora aqui. E eu cheguei lá, ela tem 86 anos, ela não pode caminhar para a igreja, eu levo a ceia para ela todo mês. E eu cheguei para ela, tia Cida, a senhora tem medo? Eu falei assim, nossa pastor, eu morro de medo. Mas eu não sei o que fazer, porque eu já pensei em colocar cerca aqui, mas não vai adiantar, hoje em dia eles cortam a cerca, como é que faz? Aí eu fiquei sabendo que em São Paulo tem uma rua inteira que todo mundo fez uma campainha em cada casa, e quando entra um bandido na casa de um, é só apertar a campainha que todo mundo sai lá para pegar os caras. Os caras, ó. Pessoal, pensa um pouquinho, olha que ideia genial. Dá um apito, é como se fosse uma campainha que está em cima do poste. O bandido não sabe, mas qualquer pessoa, se chega lá e pá, aquele negócio com um barulhão, todo mundo sabe que alguma das casas ali da rua está sendo assaltada. Sai todo mundo e os caras vão embora. Na França é assim, pastor. Existe como é que fazer, não é campainha, mas o vizinho pedir outro vizinho. Isso. Certo? Se pagar uma coisa estranha, tem lá na polícia. Mas é a polícia municipal. E a também em 5 minutos. Mas você está percebendo que no Brasil é cada um por si? Isso é egoísmo. A voltinha para Isso. Mas pelo menos a gente precisa pelo menos lembrar que pode ser que não faça nada, mas é alguma coisa já sendo feita. E a gente tem que pagar, né? Tem que pagar para o cara da moto lá fazer isso. Não, mas olha só, ele tem rádio, ele pode chamar a polícia. Então, quando você tiver, você pega o número do cara da moto, qualquer barulho, olha, escutei um barulho aqui, então você liga, ele vai lá, ele está dando a ronda, ele já vai na sua casa. E pelo menos isso já é uma inibição do mal. Mas isso aí é só para pensar aqui. Você está percebendo qual é o conceito de bom? Então, por exemplo, você poderia falar assim, pastor, eu trabalho porque é bom. Espera um pouquinho, você está trabalhando só para você ou você está trabalhando para construir alguma coisa? Diz que uma vez certo homem chegou assim, ele chegou numa construção e ele era um engenheiro de obras e ele viu 2 homens carregando pedra, né, no carrinho de mão. Ele chegou assim, rapaz, o que você está fazendo? Ele parou assim com o carrinho. Você não está vendo, seu burro? Eu estou carregando pedra. Tá bom, pode continuar. Aí ele perguntou para o outro, eu vou dizer, você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral. Entendeu? Às vezes nós estamos trabalhando ou estamos fazendo o que é bom, não é para os outros, é só para nós. E esse tipo de conceito não é o de Deus. Deus, quando ele fez esse mundo,
quando Ele criou todas as coisas, você pode imaginar, até as baratas que a Mércia não gosta. Você gosta de barata? Não. Eu também não. Tá? Mas Deus criou todas as coisas porque Ele viu que era bom. Então às vezes você olha assim, eu não sei se você se lembra se você assistiu, todo mundo fala um monte de besteira, mas vamos lá, tem coisas boas, né, na Disney. Mas, por exemplo, quando você assistiu o Rei Leão, aquele ciclo sem fim da música do Elton John, todo aquele negócio, a ideia qual é? Por que Deus, daí até o Simba pergunta para o pai, né? Assim, pai, por que Deus criou esses animais? Daí ele diz assim, é para o nosso alimento. Só que eles também comem outros animais, que vai comendo outros, mas todos nós estamos dentro do mesmo ciclo. Um dia eu vou virar grama que o animal que eu como vai comer. Ratuna Matata. Você precisa sacar a coisa. Isso. Calma, não fique nervosa. Empolgada aí. Mas voltando aqui, vamos lá. Por que nós cremos que Deus é bom? Vamos lá, quero ouvir vocês. Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. Muito bem, isso é muito bonito, mas por que a gente crê nisso? Você já parou para pensar que se eu não tiver esse conceito de que Deus é bom em todas as coisas que Ele faz, eu tenho uma falha no cristianismo? Como é que eu posso crer que um Deus que não é totalmente bom enviou o seu Filho para mim? Eu não creio nisso. Você percebeu? A gente já começa a... Como é que eu creio que um Deus totalmente bom, que não é totalmente bom, pode fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem? Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês. Quando você fala de uma enfermidade, você está falando quem é que controla todas as coisas? Vocês estão com medo de falar? Quem é? Deus. Deus pode curar qualquer enfermidade, não pode? Por que Ele não cura a enfermidade dos seus filhos? Muitas vezes eles morrem de câncer. Eu acabei de enterrar uma irmã lá na nossa igreja que estava com câncer no pâncreas. Nós oramos. Deus não atendeu. Por quê? Porque Deus é mau ou porque Deus é bom? O tempo todo Deus é bom. Nunca você pode duvidar de que Deus é bom, porque a palavra dele afirma isso. Nós temos consciência disso em andar com Deus. Deus é bom, sempre Ele vai ser bom. Aliás, alguém está com a Bíblia aí? Abra aí em Naum 1:7. Vamos fazer um sermãozinho, vamos lá. Naum, na onde? É Naum 1:7, vai lá. Naum 1:7, lembra mim? Se você vê o conceituaria a bondade de Deus, olhando para isso, explicando no caso concreto, entendendo no caso desse aqui, fala doente, Deus é bom, cura e permitir que ele morresse, deixou a dor na mão. Qual o conceito de bondade? Eu vou tentar responder para você, primeiro lembrando o seguinte, que geralmente o incrédulo, se ele é incrédulo, ele não crê num Deus bom. Então eu não tenho que explicar nada para o incrédulo, quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. Eu prego a palavra, se ele não quiser, o problema dele, ele vai continuar na incredulidade dele indo para o inferno. Agora, para o cristão, eu sempre entendo que Deus tem o melhor para nós. Então, por exemplo, se Deus curar, é bênção. Se Deus não curar, é bênção também. Por que a gente só bate palma quando Deus cura? E quando Deus leva um irmão nosso, a gente não fala, pô, ele curou o cara. Por exemplo, a nossa irmã lá estava sofrendo com câncer, agora ela está curada no céu. Percebe? Então a perspectiva muda da questão da dor. É por isso que quando nós estamos tratando da bondade de Deus, Deus é bom, e a Bíblia nunca diz que Deus tem alguma maldade para fazer. Aliás, hoje nós vamos ver, quem vai ficar aqui, né? Nós vamos entrar em Romanos capítulo 1, eu vou mostrar que a ira de Deus
nada mais não é raio caindo do céu, tudo isso aqui é consequência de uma criação perfeita que entrou para o mal e o homem está fazendo, ele está colhendo só as coisas, mas a ira de Deus, sabe qual é? Aliás, o Augusto de Nicodemos que diz isso, né? Ele fala assim: não pense você que Deus vai mandar raio na cabeça do homossexual, da lésbica, então não vai acontecer um monte de coisa. Isso vai acontecer perto do fim. Mas hoje, a maneira de Deus dizer é aquele negócio assim: vocês não querem me glorificar? Então eu largo vocês a ação da vontade de vocês. Então eu largo vocês. Vocês vão sentir o que é viver no mundo sem Deus. Pessoal, vamos fazer aqui na pergunta do Gil, Jonathan Edwards, ele começa a questionar o que é inferno. Olha um pouquinho. Quem que vai sustentar o inferno pela eternidade? Deus. E eles vão viver no sistema deles sem amor, sem Deus. Porque hoje, por mais que você fale assim: nossa, aqui já é o inferno, fala bobagem, porque você não viu ainda o que é viver sem Deus. Nós temos o Espírito Santo, mas haverá um dia que o Espírito Santo vai ser tirado juntamente com os salvos. E você imagina o inferno, que vai ser o começo de uma vida com totalmente o pecado totalmente na sua potencialidade. Eu não sei o que é isso, não quero nem saber, mas eu quero dizer para vocês que, como pastor, como pensador cristão, eu tenho que pensar nisso. O inferno, Deus vai deixar eles viverem do jeito que eles querem. Vocês queriam viver sem mim, mas agora vocês vão ter que viver comigo. Aliás, a parábola do rico e do Lázaro, eu não sei se você já parou a pensar nisso, mas quem fala isso é Jonathan Edwards, um dos puritanos, né? Um dos primeiros puritanos dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: você imagina o tormento de você ver Lázaro no seio do pai Abraão e você sem uma gota d'água para molhar sua garganta. Aí ele fica: pai Abraão, me ajude, fale para Lázaro. Não há ligação entre o céu e o inferno. Tem muita gente que fala assim: isso é parábola, é bobagem. Não. Se Jesus falou, Jesus estava falando de uma realidade. E aí, então deixa eu voltar. Não, eles têm a lei e os profetas. Olha vocês aí, olha nós aí. A lei é a palavra de Deus e os profetas, ouçam-nos para não virem para cá. Você imagina o tormento de uma pessoa sabendo que já está no inferno, mas eu não sei se há essa ideia, mas ele sabe que do jeito que a família dele está andando, eles vão todos para lá também. Olha o peso que deve ter na pessoa que está lá no inferno. Jonathan Edwards diz isso. E esse é um tormento eterno, porque nós viemos para cá porque nós merecemos. Agora, aqueles que estão salvos é pela graça. Durma com esse barulho aí, né? Como é que fica esse negócio? Mas depois a gente vai entrar em Romanos aí, nós vamos discutir essa questão. Mas o que eu quero dizer para vocês é: por que um Deus bom criou um inferno? Porque se Deus não fizesse isso, ele não iria ser bom e justo. Então, quando você falar dos atributos de Deus, é na sua potencialidade. Se Deus é bom em todas as coisas. Agora, se ele é justo em todas as coisas. Ele não pode passar a mão na cabeça da gente e dizer assim: não estou vendo o seu pecadinho que você está fazendo lá, aquela mentirinha que você não fez. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele não inocenta o culpado. Lá em Êxodo, lembra o que Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor for acabar com esse povo, o Senhor risca o meu nome do livro que escreveste. Moisés, vem cá, eu eliminarei do meu livro quem eu quiser. A alma que pecar, essa morrerá.
Não é você, quase que ele disse isso, né? Mas nas entrelinhas ele está dizendo, não é você que determina quem eu salvo e quem eu não salvo. Quem determina isso sou eu, e você se coloca no seu lugar. Eu vou ouvir a sua intercessão por esse povo, mas eu quero que você desça lá e diga para eles e puna as pessoas. Aí Moisés, irado, quebrou as tábuas da lei, fez aquele negócio todo. E teve toda aquela rebelião que foi afundada, o pessoal foi direto lá para o inferno. Por quê? Ah, mas não era o povo que estava vendo maravilhas. Pessoal, maravilha não muda nada no coração. Eu já vi gente vendo milagre e não crendo. Então você tome cuidado com isso, porque às vezes a gente, muitos naquele dia, olha que Jesus falou, Senhor, em teu nome não fizemos milagres na igreja. Isso não quer dizer nada. O diabo também faz milagre, né? E tem outros poderes aí, mentais, sei lá o que faz essas coisas. Mas ele vai dizer para essas pessoas, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É assustador, não é? Mas a Bíblia diz que Deus é bom, Ele é justo. Como que nós vamos entender a questão do mal? Agora eu quero, essa aqui é a minha porta de entrada. Tudo isso aqui foi introdução. Agora que nós vamos aqui. Deus criou o mal ou não? Se nós entendermos de que Deus sempre fez o bom e o que é o bem, como que entrou o mal no mundo? A maldade em si. Isso é uma questão filosófica, bíblica, mas é uma questão que nós temos algumas ideias. Então vamos lá. O que é o mal? Se você falar que é o contrário do bom, eu vou dizer para você, essa resposta é muito simplista. Mal, aí é que está. O mal, ele é Deus quando ele estava antes de criar todas as coisas. Pensem comigo aqui. Sei que isso aqui é filosofia, mas é alguma coisa que a Bíblia nos dá, pelo menos. Deus conhece o mal? Lembra que Satanás falou isso? Então a única resposta que nós temos é que Deus conhece o mal não na pragmática. Porque se Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é o mal. Mas Ele não criou o mal. Ele criou os seres com a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Lembra que Satanás falou isso para Eva? Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores. Satanás está errado. Deus não é, ele é um conhecedor teórico, mas não prático do mal. É a única resposta bíblica que a gente tem. Então, o problema do mal é muito amplo para eu dar numa aulinha simples aqui para vocês. Mas o que a gente olha é que o mal, ele entrou no mundo porque Deus sabia disso. Isso eu não tenho dúvida. Na soberania de Deus, Deus sabia de todas as coisas. Agora existe, eu não sei se vocês sabem, Existem entre as teorias, existem duas ideias dentro da soberania de Deus dos calvinistas, que eles se dividem aqui na questão da soberania plena de Deus. Vamos lá. Eles se dividem aqui em infralapsarianos e supralapsarianos. Vamos lá, eu sei que isso aqui não é bíblico, tá? Isso aqui é uma invenção da teologia sistemática para a gente tentar entender. Mas vamos entender o que é lapso. Lapso é tempo. Então vamos lá. Olha só, aqui nós temos Jesus, aqui nós temos a criação e aqui nós temos o fim. Tá? Criação, e aqui nós temos eternidade, e aqui nós temos eternidade. Claro que a eternidade é
é uma coisa só, né? A gente fala eternidade antes da criação e eternidade depois, mas eternidade é eternidade, não tem esse negócio. Isso é apenas uma nomenclatura. No lapso de tempo, quando foi que o mal entrou? A gente entende que o mal entrou depois da criação. E depois da criação, Deus criou, o homem viveu num estado de santidade até um determinado ponto, e depois desse ponto, que nós chamamos de queda, o mundo se deteriorou. Os infralapsarianos entendem a soberania de Deus, que Deus decretou todas as coisas depois da queda. O Augusto Nicodemos é dessa linha. Os supralapsarianos entendem que todas as coisas que aconteceram estavam dentro da soberania de Deus desde a eternidade. Agora eu não sei o que você pensa, mas como professor eu tenho que lhe dizer o seguinte, que nós não sabemos. Quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Existem momentos que eu me sinto muito parecido com os infralapsarianos, mas tem outros momentos que eu falo assim, meu Deus, parece que os supras têm razão. O supra, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é, como é que a gente entende a questão da soberania de Deus com o mal? Essa é uma pergunta que dói na nossa vida, porque nós não temos como entender. Pessoal, para um pouquinho aqui, quero que você olhe para o tamanho da minha cabeça. O meu cérebro cabe nas suas mãos. Como é que eu quero entender Deus? E a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer de Deus um objeto de estudo, que eu digo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, tal. Deus pode fazer determinadas coisas que não estão na palavra dele? Pode, mas parece que Deus tem algumas regras que ele mesmo se auto-aplica. Por exemplo, eu nunca posso crer num Deus que ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é mau. Isso é incongruente, logicamente pensando. Eu nunca posso pensar num Deus justo e injusto ao mesmo tempo. Isso não é lógica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, grande parte que eu vejo de teologia hoje parece ser algo assim meio que não tem lógica o que estão falando. Por exemplo, Deus pode morrer? Como é que Jesus morreu na cruz? Você vai rapidamente sair dessa numa boa, dizendo assim, Jesus morreu como homem, porque como Deus ele não pode morrer. Percebe? E como é que nós vamos entender a questão de Cristo lá na cruz? Deus meu, por que me desamparou? Eu já vi muita gente pregando que o pai abandonou o filho lá na cruz. Aquele filho amado, que é amado do pai, ele abandonou na cruz. Ele não abandona a gente que é pecador. Imagina o seu filho. O que quer dizer aquele Deus meu, por que me desamparaste? Leia o Salmo 22, você vai ver que ele está citando o caput do Salmo. Sabe o que é caput? Caput é a cabeça do Salmo. Ele está citando a cabeça do Salmo para dizer que ele viveu o Salmo inteiro. Diz lá o Salmo que o Senhor jamais abandona aquele que é o seu escolhido. Jamais. Deus estava ali sofrendo com Cristo, mas ele tinha que pagar o preço da nossa redenção. Está dando para entender? O mal foi uma maneira de Deus mostrar o supremo bem. Pessoal, vamos parar um pouquinho. Como é que você sabe que uma coisa é gostosa? Porque você já provou coisa ruim. Então eu vou dar uma dica para vocês assim, de como eu entendo essa questão do mal. Para Deus mostrar o seu grande amor por nós, ele permitiu a entrada do mal, para mostrar que ele mesmo veio liquidar o mal na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus veio? Porque você merece? Ou ele veio porque ele nos amou e com amor eterno eu te amei? Hein?
Como é que você vê isso? Às vezes, quando nós estamos discutindo a questão do bem e do mal, a gente precisa sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus tão grandioso, mas tão grandioso, que quando Ele criou todas as coisas, é que você ia falar para o Saliano, tudo era bom, não havia nada de errado, mas as criaturas que Ele criou tinham a possibilidade do mal, e elas optaram por isso. Naquela aula que sobre isso aí também, se explicou um pouco, tem um aluno que fez um comentário do Isaías 45, Sim, pode ler. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Isso. A explicação é assim. Se você olhar aí a palavra mal, ela não é um mal moral. Olha só, existem dois tipos de mal: mal com U e mal com L. Qual é a diferença de um e do outro? Esse é o adjetivo e esse é o quê? É um adjetivo também, só que esse daqui é moral. Esse daqui é mal catástrofe. Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: qual é a palavra hebraica que é usada aí nesse eu crio o mal? É com L ou com U? Então ele está falando de mal catástrofe. Sou eu que faço os furacões, sou eu que faço todas as enfermidades, sou eu que comando todas as coisas. Agora, eu não faço isso porque eu não amo e porque eu não sou bom. Aliás, eu faço isso porque eu sou bom. Antigamente tinha muita coisa de calvinismo, eles podem pegar esse texto aqui e não. Isso é besteira. Você está usando esse texto para isso, não é essa a ideia. Sim. Tá, vamos continuar aqui. Atenção. Vamos lá. Pragmática, ainda as origens. Viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Os fins justificam os meios. Por exemplo, Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele introduziu um negócio ruim lá no meio, porque lá no final Ele vai salvar alguns. Isso aqui é Maquiavel. Por isso que essa frase aqui é maquiavélica. Os fins justificam os meios. Ou seja, se quer salvar alguém, não importa o método. Você pode até jogar cocô em alguém. Ah, mas se ele for salvo, então valeu o método. Vocês estão vendo o perigo disso? Muitas pessoas não estão, e depois vocês vão ver isso na pragmática, que elas não estão interessadas na verdade de Deus. Por exemplo, eu vou até usar aqui o que o Tyrion falou. Eu não sei, é Tyrion ou é Tyrion? Márcio. Eu estava esquecendo do Márcio, viu, Márcio? Então, olha só. Por exemplo, será que muitas das discussões que nós temos sobre a soberania de Deus é para mostrar que eu sei mais do que você, ou é para a gente construir alguma coisa juntos? Porque se for para mostrar quem sabe mais, eu não vou discutir. Para mim isso aí é bobagem. Agora vamos crescer, vamos olhar para a palavra, vamos conversar na boa, sem problema. Eu estou aberto para qualquer menino. Pode bater. Pode, não tem problema, eu não tenho todas as respostas. Tem hora que a gente trava em qualquer teologia, a gente não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é a Bíblia. Então vamos à luz da Bíblia. Eu sempre falo isso lá em casa, às vezes e acaba a discussão. Eu pergunto assim, o que a Bíblia diz? Ah, mas se perguntar para a Bíblia, então para que nós estamos discutindo? Pois é, nós estamos discutindo errado. Porque na igreja, e em matéria de fé e prática, a gente tem que ir para a Bíblia. Como é que nós vamos discutir o que é predestinação, o que é livre-arbítrio, sem Bíblia? Ah, eu acho que é isso, eu acho. Peraí, eu acho, para aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não há problema, pessoal. E outra coisa, sabe, a gente precisa parar de ficar julgando as pessoas por causa dessas questões. Eu acho assim,
existem coisas que são eu não abro mão. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, tem alguma maneira de ser salvo fora Cristo, isso aí eu não posso abrir mão. Não abro mão. Mas pastor, eu não entendo a predestinação desse jeito. Então vamos continuar conversando. Pode ser que eu esteja errado, você esteja certo. Então vamos conversar. Qual é o problema? Então eu quero dizer para vocês, irmãos, assim que eu vejo muita discussão, que os fins e os meios estão errados. Qual é a finalidade de uma discussão? Mostrar que eu conheço mais Bíblia do que você, ou mostrar alguma coisa, ou é para a gente crescer juntos? Talvez vocês digam assim, nossa, o pastor está romântico demais. Pois é, mas hoje no nosso meio, eu vejo às vezes algumas discussões inócuas. Sabe, é sexo de anjos. A gente fica discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Coisa da Idade Média. Não é para isso. Agora, tem algumas pessoas que menosprezam também determinadas coisas. Diz assim, eu não quero saber se Deus predestinou, se Deus elegeu, mas está na Bíblia, meu irmão. Como que você não quer saber o que a Bíblia diz? Então, peraí, não despreza também os outros. Eu não quero saber, eu prego o Evangelho, tá bom, mas a palavra de Deus diz para a gente estudar a palavra. Eu, como pastor, quando alguém chega para mim e pergunta determinada coisa, eu tenho que saber mais ou menos o que eu estou falando para ele. Eu não posso ser o leigo da história que sempre fica deixando para depois. Até na aula passada, uma aluna chegou para mim, pastor, eu quero ser como você. Eu falei assim, então eu estou produzindo alguma coisa aqui. Porque, na realidade, irmãos, eu confesso para vocês que quando eu estava aí sentado, ouvindo o professor, eu não sabia de metade do que eu sei hoje. Aliás, eu não sabia nem um terço. Mas a gente vai adquirindo conhecimento, sabedoria e, principalmente, isso tem que nos levar a ficar aos pés de Jesus. Porque Ele, se não fosse Ele, eu não estaria aqui, nem você. Então a glória é dele, não é nossa. Eu sou aquele que conhece todas as coisas. Cuidado com isso. Hoje mesmo Deus pode arrebentar você e fazer você cair no chão. Porque quem... Tá bom? Eu não sei se está certo, mas vamos lá. Se tiver ao contrário aqui, depois a gente edita. Mas então, voltando, o que eu quero dizer para você é que isso daqui é o pragmatismo, que é justamente o que eu estou condenando aqui na prática que vale hoje nas igrejas. Então, por exemplo, para encher a igreja, qual é o método? É pregar a palavra como a palavra diz, ou é pregar o que o povo quer ouvir? Você sabe que eu ouvi há pouco tempo atrás na nossa igreja, minha igreja presbiteriana, o presbítero dizendo para o pastor que ele tinha que pregar um ponto só no sermão. Parar com esse negócio, pregar um mês um ponto, depois pregar outro mês outro ponto. Eu virei para o presbítero e falei assim, desculpa, mas quem é você para você falar isso? Quem tem que decidir o que vai pregar ou não é o pastor, não é você, presbítero. Não, pastor, na nossa igreja nós estamos assim, e a gente percebeu que o povo é tudo burro, não entende nada. E eu falei assim, peraí, isso é pragmatismo. Esse é o problema do pragmatismo. O pragmatismo, ele não leva em consideração o que a palavra de Deus diz para fazer. Prega a palavra. Eu tenho um professor que ele falava o seguinte, se você pregar o seu sermão, esse aqui é a palavra, e você passou isso aqui, você vai ser cobrado por isso aqui que você passou da palavra. Mas se você pregar isso aqui, um pouquinho para baixo, menos do que a palavra, você vai ser cobrado. Imagine aqueles que aumentam ou diminuem a palavra. Você está vendo a coisa como é séria? Eu acho que Deus nos usa, mas um dia Deus vai chamar a gente e falar assim, escuta, olha aquilo que você pregou lá, eu nunca mandei você falar isso. Que história é essa? Que sermão é esse? Da onde você tirou esse tema? Deus vai sentar o rei, no monte de sermão pica-fundo que você fez.
trabalha domingo à tarde. Ou então, você foi desonesto, pegou a ideia do outro e pregou lá como sendo sua. Estou fazendo aqui. Fala. Não está perdoado, irmão. Graças a Deus a cruz abrange todos os pecados. É só você confessar. Aliás, é só você confessar que você está concordando com a cruz. Irmãos, quem que nunca pegou nisso? Gente, eu já sei a verdade. E qual é o problema? Tá? Então vamos lá. Não se aplica a Deus em nenhuma forma. Veja, os fins justificam os meios. Eu fiz um gráfico aqui sobre isso. Primeiro, qual foi a intenção de Deus na sua soberania em criar todas as coisas? Aí ele fez as obras dele. E dentro dessas obras ele mostrou o amor dele. O resultado é o próprio Deus que vai ser glorificado no final. Como é que Deus poderia criar uma coisa que não o glorificasse? Ele é um Deus de glória, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de todas as coisas. Por isso que os fins justificam os meios, não com Deus. Está dando para entender? Então você tome cuidado, porque um dia Deus vai cobrar você. Como é que você obteve resultados que não foram resultados que Deus estabeleceu? Você estabeleceu para ganhar determinadas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente tocou, acho que foi a Patrícia que tocou na aula passada. Você imagina, por exemplo, você tem que disciplinar um irmão presbítero que metade do seu salário é ele que paga com dízimo. Isso já aconteceu comigo. Estava no conselho e o irmão virou para mim e falou assim: pastor, meu dízimo que sustenta o senhor. Eu falei assim: irmão, primeira coisa, quem me sustenta é Deus. O senhor querendo ou não querendo dar o dízimo, isso não é problema meu. Isso é problema com Deus. E o senhor vai se ver com Deus, principalmente pela palavra que o senhor está me dirigindo. O senhor não pode me intimidar pelo dinheiro que o senhor dá à igreja. O senhor se coloque no seu lugar. Pastor, eu não quis ofender. Eu falei assim: mas ofendeu. Porque o senhor está dizendo que o senhor paga o meu salário. E o meu salário não vem do irmão, vem de Deus. Você está percebendo o problema? Você imagina você lá, precisa pagar um monte de dívida e tem que disciplinar um irmão desse, e você fica assim, eu vou fingir que não vi, não. Deus um dia vai nos cobrar a nossa ética, porque os fins não podem justificar os meios. Eu não posso fazer qualquer coisa para continuar ganhando. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Quando Deus falou para Abraão, falou assim: Abraão, eu quero teu filho. O resultado é morte. Mas Paulo diz lá em Romanos que provavelmente Abraão cria que se ele prometeu o filho e deu o filho, ele poderia ressuscitar o filho. Ele pegou o menino, falou assim: não importa o que Deus mandou, eu vou obedecer. E ele foi. E quando ele levantou o cutelo, um anjo bradou e falou: não faça mal ao menino. Mas quando foi o Filho de Deus que estava lá na cruz e o anjo da morte veio com o cutelo sobre ele, ninguém pediu, ninguém falou: Senhor, não faça mal para ele, porque ele tinha que morrer. O inocente tem que morrer no lugar do culpado. E é por isso que nós somos salvos pela graça, porque Jesus era o inocente que morreu no meu lugar, porque ele era culpado. Eu sou livre da eternidade do inferno graças a Jesus Cristo. Amém? Opa. Os fins justificam os meios. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na pragmática pós-moderna. A intenção do homem, as suas ações, mas o pecado, o resultado pode ser bom ou mal. Não é como Deus. Deus, quando fez as coisas, o resultado é para a glória dele.
É o próprio Deus sendo glorificado. O homem, quando tem uma intenção, ele pode até ter uma boa intenção. As suas ações vão contribuir para isso ou não. Aliás, como é que você entende aquele texto de Isaías que diz assim, que as nossas justiças para com Deus são como trapos de imundícia? Eu não sei se você sabe o que é trapo de imundícia no texto. Era uma espécie de paninho de menstruação. As mulheres antigamente não tinham moles, hoje tem, mas elas usavam paninho. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas as avós de vocês, as bisavós de vocês, no enxoval delas tinha um monte de paninho. Porque não tinha moles, gente. Então, aqueles panos, no livro de Levíticos, eram considerados assim, que só a mulher que tocava na menstruação, ela ficava isolada 7 dias após a menstruação, porque aquilo era imundo. Deus diz que cada boa ação que nós fazemos, para com Deus, são como trapos de imundícia, ele nem chega perto. E aí eu pergunto para você, como é que fica? Só tem uma resposta para isso, mas como é que fica, por exemplo, uma pessoa incrédula que faz o bem? Quem que está agindo no incrédulo para ele fazer o bem? É dele mesmo ou é Deus que está ainda movimentando e está nesse mundo? Nós entendemos isso como graça comum, ou graça especial, que é o caso dos crentes. Então a graça comum é que ainda está nesse mundo e que move todas as pessoas. Por isso que para Deus não é você que está fazendo, mas é Deus que moveu você para fazer. Agora, você que é cristão, o Espírito Santo habita dentro de você, a graça move você, ajuda. Mas vamos imaginar se o Espírito Santo agora fosse retirado de todos nós aqui. Sabe o que você ia fazer? Você ia falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo essa porcaria aqui? Eu vou embora. E você ia pegar suas coisas e ia sair. Eu não vou estudar mais isso. Não é? Ou muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou aqui por causa que eu sou bom. Deixa o Espírito Santo sair de você, não é o porcaria que você é. A Bíblia diz isso, que nós somos egoístas, egocêntricos, os piores homens. Dentro do nosso coração, talvez você diga assim, pastor, eu nunca mataria como um assassino. Será? Pois é, aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Então, pessoal, o conceito de pecado e de mal que muitas pessoas têm é muito relativo. Não é o conceito bíblico. O conceito bíblico, nem aquele índio que está lá adorando o sol, a lua, as estrelas, a colheita, tudo aquele negócio lá, ele é inocente, porque ele é pecador como qualquer um de nós. No seu coração tem a semente da queda. E a semente da queda, e por causa das suas implicações, nós temos aí uma devastação do mundo que nós vivemos. Então, para o homem, os fins justificam os bens. Por exemplo, você quer ver? Eu quero ganhar uma bicicleta, então eu vou me esforçar pra caramba para tirar boas notas para o meu pai me dar uma bicicleta. Então, os fins justificam os bens. Eu não estou estudando porque eu preciso estudar. Eu estou estudando porque eu vou ganhar alguma coisa. É por isso que quando Paulo fala da ética no trabalho, ele fala assim, irmãos, quando vocês estiverem trabalhando com os patrões de vocês, orem por eles, trabalhem acima do que eles pedem, mostrem amor no trabalho, porque Deus pode salvá-los, e você está evangelizando, e você deve ser um exemplo como um cristão. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Meu pai chega lá e fala assim, filho, mata o Manuel. Eu não vou obedecer meu pai, porque eu obedeço a Deus antes do meu pai. Mas quando meu pai fala, filho, estude, filho, ore, filho, vá à igreja,
ele está falando uma coisa boa, eu tenho que obedecer, porque isso é bom diante de Deus, eu estou obedecendo Ele no Senhor. Nós estamos mexendo um pouquinho com pragmática aqui, tá bom? Vamos lá que está terminando a aula. Pragmática, as origens. Agora eu queria mostrar para vocês o que aconteceu na queda. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O versículo 1 de Gênesis 3 mudou o cenário. Parece que não havia uma comunicação verbal entre animais e seres humanos, mas aqui nós temos uma serpente, a mais sagaz de todos os animais. Aí eu estava examinando essa palavra aqui, Harum. Essa palavra Harum, ela significa esperta, lisa, astuta. Em Gênesis 2:25 aparece a ideia de que ambos estavam nus e não se envergonharam, ou seja, eles não tinham vergonha. Então ela não tem medo de alguma coisa. Parece que a ideia de sagaz é alguém que tem uma ideia assim, de que ele é liso, ele nada o prende. E essa palavra aparece em Jó. Lembra que ele diz assim: eu vim a este mundo nu, Harum, e vou voltar nu. Bendito seja o nome do Senhor. Então a ideia de sagaz, eu acho que a ideia derivou, porque a ideia é de alguém que você não consegue prender, você não consegue dizer, você está errado, porque o diabo, provavelmente, ele sendo tão astuto e sagaz, Deus não conseguia dizer para ele, você está errado. Eu não estou errado não, eu estou aqui no meu caminho, eu sou liso, ninguém consegue me pegar. Essa é a ideia de estutícia na Bíblia. Então vamos lá. Qual é a intenção da serpente? Se ela era lisa, sagaz, perigosa, o que ela fez? Qual é a estratégia pragmática que está por trás da pergunta que ela fez? A pergunta é a seguinte: ela fala assim: de toda árvore do jardim poderás comer? É uma pergunta boba, mas ao mesmo tempo que está implícita uma coisa errada. O que está aí lá? Primeira coisa que o diabo tentou é desenvolver um diálogo, dialética através da palavra. Não sei se vocês se lembram do dia, que é uma preposição lética, vem de lego, que é falar. Então, através do falar, você começa a enrolar o outro. Esse é o perigo de você começar a dialogar com a Bíblia. A Bíblia mandou, não dialoga não se auto-justifique, obedeça. Foi o que Deus falou. Deus falou assim: de toda a árvore do jardim comerás, mas a árvore esta aqui não comerás. O que aconteceu com ela? A pergunta tem uma lógica errada. Eu vou voltar ali atrás. Qual é a lógica errada? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele não continuou. Então, a gente precisa sempre entender que através de uma pergunta, às vezes, tem uma lógica errada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jesus foi pego em muitas perguntas, tentaram pegar Jesus com muitas perguntas perigosas. Por exemplo, no caso do samaritano lá, que ele fala da parábola, ele chega assim e fala assim: ele, porém, querendo justificar-se, pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus, como ele percebeu que na pergunta não tinha uma concepção errada, ele não faz outra pergunta, mas ele conta a parábola.
para mostrar quem é o próximo do homem. Quem é o próximo? É todo aquele que precisa de você. Vai tu e faça como ele. Agora, tem textos que diz assim, que eles chegam para Jesus e eles fazem, por exemplo, o jovem rico diz assim: que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz assim: o que diz a lei? Os mandamentos. Daí Jesus cita os mandamentos: não matarás, tal, 5 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, tudo ligado a dinheiro e a família, a roubo, não furtarás, está tudo lá no texto, pode ver. Daí ele diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Então tá bom, faz isso e viverás. Mas se quiseres ser perfeito, venda tudo que você tem, dê para os pobres, siga-me, terás um tesouro no céu. E o texto diz que ele saiu triste porque era dono de tudo. Pergunta: você acha que Jesus queria ver o quê? Que ele vendesse todas as coisas? Não, Jesus estava vendo no coração dele que o grande problema dele era o amor ao dinheiro. Ele tem mais amor ao dinheiro do que a Deus. Por isso, a sequência disso é: quem serve as riquezas dificilmente vai entrar no reino dos céus. Aliás, é impossível. É mais fácil um camelo de 2 metros entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico, alguém que tem um coração desse jeito, entrar no reino dos céus. Em outras palavras, os discípulos disseram: mas sendo assim, é impossível. O impossível aos homens é possível a Deus. Percebeu? Então, toda a intenção de Satanás aqui está justamente nessa lógica errada. É assim que Deus disse: não comereis. Ela deveria falar assim: não, você está omitindo uma parte da palavra de Deus. Deus disse: nós podemos comer de todas as árvores, menos essa. Mas olha o que ela fez. A serpente tem a intenção de fazer a mulher entrar no assunto. Mulher gosta de falar, então vou aproveitar aqui o negócio, né? Mulher gosta de dialogar e vamos conversar, vamos discutir a relação com um jeito errado. Não, para mim Adão foi um bocozão. Adão foi um bocozão, porque foi no papo dela. Eu, se fosse Adão, eu acho que eu faria a mesma coisa, porque eu também vou atrás da minha mulher. Dança aí, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que ali o casal era uma só carne, eles tinham que fazer sempre as mesmas coisas, e quando ela entrou na dialética satânica, ela caiu. E ela chamou o marido, e o marido caiu junto com ela. Então, não culpa ela, não. Porque o principal aí tem que culpar. O principal aí é quem perpetuou o pecado no mundo, não é a mulher, é o homem, é o sêmen dele. Sim, senhor? Concorda? Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, a mulher é restaurada, viu? Isso. Ela não continua no pecado. Sim, qualquer hora eu dou. Quando chegar na ética pastoral, a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui, para a gente terminar. Como o pragmatismo foi usado? A mulher acrescentou, ela aumentou alguma coisa. Essa ideia aqui, Deus falou que não era nem para tocar e nem para comer. Não. Toda vez que você acrescenta um pontinho além da palavra, você já começou a pecar. Isso. Mas olha só, porque a Bíblia afirma, presta atenção, sobre obedecer a palavra de Deus, nem mais nem menos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga o que Deus manda. Vocês se lembram daquele levita que Deus falou assim para ele? Falou assim: você vai lá, prega e volte sem falar com ninguém. Isso. E ele foi morto pelo leão, não foi? Justamente porque desobedeceu a Deus. Gente, se você vê, todo mundo que desobedece a Deus só se dá mal. Exatamente.
E era um homem de Deus, mas ele desobedeceu a Deus. E nós precisamos sempre lembrar que obedecer a Deus é o que a palavra dele nos diz.